Bom, deixa eu botar aqui, tem 8 me esperando. Bom dia a todos e a todas. Primeira série. Hoje são 8 de dezembro de 2020, 8 horas e 11 minutos. Estou iniciando a gravação de nossa aula, tá? O objetivo da nossa aula hoje é corrigir os exercícios do caderno de atividade do capítulo 12, partindo lá da página 20, beleza? Hoje nós teremos a última aula oficial, né? Para aqueles alunos que já estão aprovados. Então vamos terminar bem o ano aí, né, galera? Bom dia, Ana Carolina. Bom dia, Gutiele. Bom dia a todos, tá? Vamos lá. Vamos para a página lá no caderno de atividade, tá? Página 21, tá? Já tem uma pergunta ali que fala da teoria neomalthusiana. Na segunda série vocês vão estudar muito bem, detalhadamente, demografia. Então vocês vão estudar isso mais detalhadamente, tá? Neomalthusianos, isso vem de Malthus, Thomas Malthus, um demógrafo que viveu no século XIX lá na Inglaterra, e ele escreveu sobre a teoria de malthusiana. Para ele, o mundo estava vivendo uma calamidade. A população estava crescendo de uma forma explosiva, muito rápido, e a oferta de alimentos não acompanhava. Então, para Thomas Malthus, o século XX, que viria logo em seguida, seria o século da fome. Só que isso não foi verdade, porque quando chegamos, principalmente a partir da metade do século XX, algumas regiões, populações de regiões da Europa e outros, o ritmo de crescimento começa a reduzir e a oferta de alimentos aumentar com a Revolução Verde, com o uso de tecnologias para produzir alimentos. Então ele errou nessa dedução dele aí. E aí, na primeira pergunta fala mais ou menos dos novos malthusianos, que eles temiam uma onda de fome, principalmente em questões também ambientais a partir da metade do século XX. Olha lá, a teoria neomalthusiana resgata, no período pós-Segunda Guerra Mundial, a teoria de Malthus. Explique o que foi o neomalthusianismo e quais as principais consequências de interpretação errônea. Eles erraram. Para muitos dos neomalthusianos, o crescimento da população mundial nesse período após a Segunda Guerra Mundial iria gerar problemas de fome e problemas de uso de recursos da natureza. Então, eles defendiam o controle nas taxas de natalidade. Foi aí que eles iniciam o uso de métodos contraceptivos, né, pílulas, né, para evitar o avanço, o crescimento demográfico mundial. Então aqui, ó, repare que tire uma conclusão, um resumo disso aqui, ó, que fala que eles previam a fome, com a falta de alimentos, e também controlar a taxa de natalidade para reduzir esses problemas. E para muitos deles, isso iria gerar um colapso ambiental. O que é um colapso ambiental? Poxa, se tem muita gente no mundo, para sobreviver, nós temos que retirar recursos da natureza, como água, minerais, produzir mais alimentos, e isso poderia gerar um colapso mundial, tá? E ambiental também. A resposta aqui, ó, vocês podem perceber em cima do que eu falei. Bom dia, Arthur. Bom dia, Gustavo. Beleza para vocês também? Bom dia para todos. Então, veja bem aí, galera. Eles relacionam muitas pessoas do mundo com falta de alimentos e com colapso ambiental. São três termos aí estratégicos para a gente responder essa primeira pergunta aí, beleza? Na questão 2 tem um texto aqui que fala: o crescimento econômico está muito atrelado ao consumo crescente de energia. Quanto mais se produz,
mais se avança economicamente, mais vai se gastar energia e recursos naturais. Por exemplo, uma empresa ou várias empresas que vão usar energia, que vão ter que retirar matéria-prima. É isso que ele está falando. Entretanto, atualmente há um consenso de que os recursos naturais são finitos, eles acabam, né? Principalmente os principais, né? E que o desenvolvimento econômico deve levar em conta. Sobre esse assunto, leia o texto. Toda a energia consumida no Brasil durante 2014, mais de 10% se perderam à toa. Olha só, hein? 10%. De 100, 10 se perderam. Mostra o levantamento da ABESCO, associação que reúne empresas de serviços de conservação de recursos. Essa conta estima a entidade bate em 12 bilhões de reais, dos quais metade corresponde a perdas geradas por consumidores residenciais. Aquele uso indevido de fontes energéticas ou energia que já chega em nossas casas, empresas, né? Então vamos lá. Qual a relação entre o apresentado no texto e a abordagem do relatório Nosso Futuro Comum? O relatório afirma que muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, em nossos padrões de consumo de energia. O texto revela desconhecimento, despreocupação quando lhe diz respeito a desperdício de energia residencial ou mesmo empresarial. Então, aqui, o problema relatado é a falta de consciência ao desperdício de energia é, gerada em residências e em outros segmentos aí, né? Isso aqui a gente está cansado de ver, né? Na própria sala de aula, quando a gente está presencial, a gente sai de sala, eu falo por mim, professor, tá? Deixa o ventilador ligado, luz acesa. Isso é um desperdício que poderia ser evitado, tá? É uma tensão que muitas vezes passa despercebido por nós, né? E nós não levamos isso em consideração, mas imagine se a gente fosse mais sistemático e nós controlássemos mais esse uso indevido, poxa, e a conta no final do mês ia direto no nosso bolso, a gente ia sentir um alívio. Só que a gente não se preocupa muito com isso, infelizmente. A maioria, pelo menos, tem pessoas que se comprometem. Eu sou muito relaxado. Vou falar logo com toda honestidade aqui, porque eu deveria ser um dos que, eu tento ter essa consciência, mas porém às vezes passa despercebido, muita inconsequência minha. Qual o significado da expressão desenvolvimento sustentável no contexto de sua primeira utilização no Fórum Comum em 1987? Desenvolvimento é crescer economicamente sustentando os recursos da natureza e pensando nas futuras gerações. Né? Aqui está muito mais objetivo do que eu falei aqui, ó. Aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras. O que ele quis dizer aqui? Vamos ter que crescer economicamente, lógico, gerar emprego, renda, desenvolvimento, porém nós vamos ter que sustentar os recursos que a natureza oferece para nós, sustentar água, minerais, para o nosso uso e para as pessoas que virão no futuro, as futuras gerações. Então, muitas vezes, essa questão de individualista dos humanos, ou da maioria deles, fala, estou usando que se dane o resto. Pô, mas lá no futuro vem um filho, um neto, um bisneto seu, vem pessoas que vão povoar a região no qual a gente vive aí, né? Nós temos que pensar isso aí. Então, o desenvolvimento sustentável, ele surgiu nesses fóruns de ambientais mundiais, e eles hoje são muito cobrados. Muitos estão envolvidos, outros ainda não. Espero que a gente mude essa geração de vocês e a geração crítica de mudanças, de transformações profundas e uma forma muito assim
racional hoje de um desenvolvimento sustentável é a reutilização, a reciclagem, né? Então a gente tem que pensar nessa forma aí, beleza? Aqui nós temos aqui a evolução do derretimento de geleiras na Groenlândia. A Groenlândia é a maior ilha que nós temos no mundo, tá? Então, olha o que era antes e olha o que era, o que está acontecendo depois. Isso aqui, ó, onde tem a faixa vermelha, é o avanço do derretimento das geleiras. É assustador, não é? Então, o que, que ele apresenta aqui? A evolução da, as consequências desse avanço, desse derretimento das geleiras, está associada ao aquecimento global, ao aumento das médias das temperaturas globais, aumento nos níveis dos oceanos, alterações climáticas. São consequências que nós já estamos percebendo em nosso dia a dia. Ah, mas a Groenlândia é muito distante do Brasil. Sim, tá. No momento assim inicial, as áreas mais próximas sentem com mais intensidade. Porém, chega até aqui sim. As médias térmicas estão aumentando, os ciclos de chuva estão se alterando, em alguns lugares aumentando, outros diminuindo. Então, essas questões, essas consequências já são reais. Aqui tem sobre elas aqui ó, algumas palavras-chave, ó, aquecimento global, elevação dos níveis dos mares e oceanos, comprometimento de regiões próximas aos litorais, com o avanço do mar. Então, são fatos que vocês podem detalhar aqui, e está num texto enorme aqui, vocês podem serem mais precisos, objetivos aqui, tá? Se alguém quiser tirar uma foto aí, vai tirando que eu vou passar. Ou responder da forma que eu falei, consequências geradas como através do aquecimento global, elevação dos níveis dos oceanos, é, invasão das águas dos oceanos em regiões litorâneas, tá? Então são consequências que nós já percebemos nas diferentes regiões do mundo. Comente sobre 3 alterações promovidas pelo novo Código Florestal Brasileiro. Uma delas relacionadas ao uso do solo dos manguezais. Ó, o que, que a gente pode destacar? Recomposição das matas ciliares, aquelas matas que margeiam os rios que vão desaguar no mar, tá? Aquelas matas são importantíssimas, né? Porque elas vão proteger o próprio rio do assoreamento, por exemplo, da redução do volume de água. Então, matas ciliares, reflorestamento de áreas próximas a rios, nascentes, né? Então, por exemplo, os manguezais, a urbanização, nós temos que manter o saneamento básico, evitar de depósitos de resíduos, lixos, esgotos urbanos próximos aos manguezais. São fatos ligados ao novo Código Florestal Brasileiro. Lembrando que esse novo Código Florestal que a gente estudou em nossas aulas passadas, eles não são somente para as áreas rurais, áreas urbanas também, porque nas áreas urbanas nós temos topos de morros, nós temos rios que cortam cidades, nós temos nascentes que nascem em áreas, por exemplo, aqui em Vila Capixaba tem a nascente do rio Itanguá. O rio Itanguá vem lá de uma nascente e vem passando por Itacibá e deságua em Porto Santana. Aqui é uma região urbana, não é uma região rural. Então, o novo Código Florestal ele é válido principalmente para as áreas rurais, mas também para as áreas urbanas. Porque em cidades nós temos nascentes, temos topos de morros, temos matas ciliares, tudo isso tem que ser levado em consideração. Beleza? Alguma dúvida até agora? Tranquilo, Gustavo? Beleza, Gustavo?
Vamos lá, há uma questão de Enem que fala sobre a questão ambiental. Questão ambiental e Enem todo ano cai, tá? Se alguém for fazer a prova do Enem precocemente, antes do terceiro ano, vocês vão perceber como nós temos conteúdos da primeira série que estão diretamente ligados ao Enem. Olha lá, no presente observa-se a crescente atenção dos efeitos da atividade humana em diferentes áreas. Ó, o homem interferindo nas áreas, né? Sobre o meio ambiente, sendo constante nos fóruns internacionais, nas instâncias nacionais, referência da sustentabilidade, ó, desenvolvimento sustentável, como princípio orientador de ações propostas que eles emanam. A sustentabilidade explica por a incapacidade de se manter uma atividade econômica ao longo do tempo sem causar dano ao meio ambiente. Olha só, a sustentabilidade está ligada da forma do homem utilizar seus recursos, muitas vezes sem planejamento, sem uso adequado dos recursos. Tá? Na questão 6 ali, gente, nós temos lá na PUC do Rio de Janeiro, também, ó, desenvolvimento sustentável. Essa noção de desenvolvimento não se fundamenta, ó, na autonomia dos setores produtivos em relação ao setor de ao, em relação ao funcionamento do setor financeiro. Então, ela não se fundamenta isso, não tem uma ligação. Ó, o desenvolvimento sustentável está ligado à expansão dos fluxos de circulação de bens, capitais. Ele tem um fundamento em cima disso, na integração de homogeneizadora ou igualar ou se aproximar às sociedades periféricas ao capital central, onde tem a distribuição de renda. É uma questão um pouco difícil essa, complexa, tá? Não vou falar que seja uma questão fácil, mas a gente lendo a gente consegue entender melhor. Pegada ecológica é um termo que também foi usado nessas conferências ambientais aí, ó. Olha lá, você já parou para pensar que a forma de como vivemos deixa marcas no meio ambiente? É isso mesmo, nossa caminhada pela Terra deixa rastros, pegadas, que podem ser maiores ou menores. É o homem utilizando os recursos da natureza, muitas vezes com maior intensidade, outros com mais planejamento e racionalidade, né? Dependendo de como caminhamos. Então, essa pegada é a referência de como o homem usa os recursos da natureza, se ele planeja, se ele tem um uso intenso, irracional. Então, nós temos diferentes formas de uso. Isso é chamado de pegada ecológica, né, gente? Tem o texto 2 aqui que fala também de ações humanas. E vamos lá, o que significa a palavra ecocídio? Suicídio, a gente relaciona a palavra suicídio, né? A gente destruir o próprio ambiente que nós vivemos, muitas vezes sem planejamento. Então, olha lá, o termo remete à morte do ecossistema ou do ambiente. Está próximo do termo suicídio, que seria a morte do ser humano. Isso, se o homem está destruindo o meio ambiente, ele está se autodestruindo. Então, essa palavra ecocídio, ela se relaciona principalmente esse termo aqui na primeira linha aqui que fala, ó, o homem está destruindo o ambiente e a si também, porque já pensou se ele utiliza a água indevidamente, aquele recurso que é essencial para a nossa vida, vai acabar ou vai reduzir drasticamente? Isso é um fato que a gente pode ligar ao ecocídio. Florestas, recursos naturais, minerais. Então, se ele reduz essa oferta, ele aos poucos vai se autodestruindo. Então, a palavra ecocídio ligado ao uso indevido dos recursos da natureza que poderá, no futuro, quem sabe, acabar com a espécie humana, né? Não é um exagero a gente falar isso não, tá? Isso aí
é uma questão em curso, em algumas áreas com mais intensidade, outras menos, mas imagine, o Brasil tem 12% de toda a água superficial do mundo, rios, por exemplo. Se lá no Oriente Médio acaba, na Europa acaba, eles vão invadir aqui para utilizar a nossa. Então, olha só, um ecocídio sendo em curso, sendo promovido pelo homem, né? Em áreas com maior intensidade e outras com menores intensidade. Sabe o que, que eu li num artigo, gente, que Manaus é uma cidade que não tem saída para o mar, mas tem um rio gigantesco, que é o Rio Amazonas, que liga até o Oceano Atlântico. Manaus tem um grande porto. Os navios que vêm do Oceano Atlântico entram no Rio Amazonas e chegam até a cidade de Manaus. Lá eles descarregam e transportam produtos que vêm de fora. E alguns navios, sabe o que, que eles estão fazendo? Navios que vêm do Oriente Médio, principalmente, que é uma região que tem pouca água, navios que vêm carregados de produto, descarregam no porto de Manaus, voltam, na metade do rio, eles retiram a água do rio, enchem os porões de água e levam embora para o Oriente Médio. Sabe como isso está sendo considerado roubo de água? Hidropirataria. Isso acontece lá nas proximidades de Manaus. Navios cargueiros gigantescos que trazem produtos para o Brasil voltam descarregados, eles roubam água do rio e levam para aquelas regiões que são carentes de água. Isso mesmo, Gustavo. Até isso acontece, roubo de água, porque algumas regiões no mundo já falta água. E um navio, dependendo do seu tamanho, ele leva milhões de litros de água numa viagem só. E imagine 2, 3, 10, 20 navios fazendo isso todas as vezes, ou na maioria das vezes que eles chegam num lugar que tem uma grande oferta de água. Isso a gente chama de hidropirataria. Pirataria, roubo, hidroágua. Incrível, né? A Polícia Federal Brasileira conseguiu interceptar alguns navios praticando a hidropirataria, principalmente naquela região que é enorme. O Rio Amazonas, ali perto de Manaus, a margem dele de uma ponta a outra chega a 40, 50 quilômetros. É como se fosse um oceano, mas é o maior rio do mundo em volume d'água. Então, alguns cargueiros eles fazem esse roubo de água, que é água potável, é água doce, né? E levam para essas regiões que são carentes. Mas isso vai resolver a situação do Oriente Médio? Não. Mas eles vão vender água lá. Vocês acreditam nisso? Água de rio tirada aqui. Ah, mas essa água não é suja? É, mas lá eles se viram que usa para agropecuária, que usa para limpeza urbana, que seja. Doideira, Gustavo, isso é doideira. É difícil acreditar, mas acontece. Eu fiquei assim extremamente chocado quando eu li a reportagem. Falei, não acredito. Pô, mas ele vai perder tempo de levar a água do rio. Perder tempo não para eles, aquilo lá é dinheiro que eles vão vender, eles vão comercializar essa água lá. É incrível e muito doido. Mas vamos lá. B, segundo as informações dos textos apresentados, o que seria uma população mundial sustentável? Aquela que teria no máximo 5 bilhões de habitantes, hoje a gente tem 7,5, olha só a pressão de 2,5 bilhões a mais, né? Para o mundo ter uma pausa, uma respiração para manter esses recursos naturais, no poder de consumo que a gente tem hoje, seria o ideal o mundo ter 5 bilhões de habitantes. Nós temos 7,5 bilhões. Tenso, né? Considerando que a Terra tem aproximadamente 13,4 bilhões de hectares globais de terra e água biologicamente produtivas. Ou seja, já superamos o valor sustentável. Aí, o que, que nós vamos fazer? Agora, criar formas sustentáveis para diminuir esse caos,
esse sufoco que a gente está promovendo em relação aos recursos da natureza. Na questão 8 tem uma tabela que fala quantos habitantes a Terra tem, a Terra pode sustentar, né? Isso depende do padrão de consumo da população. Padrão de consumo nas diferentes regiões, ó, África bem mais pobre, europeu muito mais rica, né? A pegada ecológica, hectares globais por pessoa, população sustentável em bilhões de pessoas. Então aqui nós temos essa distribuição. De acordo com as informações do texto tabela acima, sabemos que a Terra atualmente conta com 7,5 bilhões, não é 7. 7 bilhões de habitantes, 7 bilhões e meio. Indique quais os padrões de consumo são sustentáveis e quais não são sustentáveis. Entre os padrões não sustentáveis, indique qual compromete mais e qual compromete menos. Vamos lá para o texto aqui. Como a população mundial sustentável seria no máximo de 5 bilhões de habitantes, e atualmente nós temos mais de 7 bilhões, os padrões africanos e asiáticos são os únicos que comportam valores acima da população mundial. Então, entre os não sustentáveis, o que menos compromete é a América Latina. Olha, porque nós temos água em abundância, florestas, né? Já com um pouco mais de 5 bilhões sustentáveis, de acordo com o padrão mundial atual, os que mais comprometem são os Estados Unidos e Canadá, onde se consome mais, né? Se consome mais, eles têm muito dinheiro para consumir, né? Bilhão, se é a população sustentável de acordo com seus padrões de consumo. Peraí, não. Os que mais comprometem são os Estados Unidos, em que 1,7 bilhões de pessoas, de habitantes, seria a população sustentável. E eles lá, a pegada ecológica 7,9. Doideira, gente. Olha, é uma confusão só. Mas vamos lá. Na letra B, a pegada ecológica média do brasileiro é de 2,4 por hectares, né? Segundo todo mundo, se todo mundo adotasse esse padrão de consumo, qual seria a população sustentável? Considerando que a Terra tem 13,4 bilhões de hectares globais, biologicamente produtivas, pelos 2, dividir 13,4 por 2 seria 5,5 bilhões de habitantes. Então aqui até que daria estar numa posição ainda de assim, não tranquilidade, está no limite, no limite, um pouco, né, no limite. Agora, os estados, onde se consome mais, onde se usa mais recursos, aí é problema. Vamos lá para a letra C. As imagens, analise as imagens a seguir e responda. Que comportamento elas incentivam nas pessoas e qual a relação dessas imagens com os dados apresentados na tabela? O consumismo, né, gente? Hoje a propaganda ela é tão assim esteticamente atraente que a pessoa dá vontade de comprar, consumir. Então, a palavra-chave aqui é o consumismo. Você vê um automóvel daquele, poxa, olha que massa, é completo, automático, tem câmbio aqui, tem. Eu quero comprar. Você vê um hambúrguer desse aqui, você quer consumir. Então, um celular, a estética aí para as meninas aí. Então, olha só, hoje o que nós temos, a palavra-chave nas, que o comportamento das pessoas é o consumismo, né? Nós queremos cada vez consumir mais em excesso. Um exemplo hoje é quem tem aparelho celular. O aparelho celular, eles produzem para o cara trocar de 6 em 6 meses. Ah, não, saiu um modelo novo, o meu já é palha, já está para trás. Eu vou querer o novo, vou querer aquele doidão lá que é muito mais assim, eficiente para os meus dias de hoje. Então, o grande termo utilizado para a nossa população de hoje é a população consumista. Ó, na perspectiva do Clube de Roma, é correto afirmar: aumento da população repercute em aumento do consumo, lógico,
e da pressão sobre os recursos ambientais, resultando em impactos cada vez maiores, com certeza. Quanto mais pessoas tem, mais essas pessoas vão consumir e mais nós iremos utilizar recursos da natureza. Beleza? Vamos lá para a questão 10. Responder a questão com base nas afirmativas a seguir, que tratam do efeito estufa. 1, 2 e 4. Vamos ver. O que a 3 está errada aqui? A diminuição do uso da tecnologia do transporte particular urbano visando diminuir o efeito estufa faz parte das propostas apresentadas pelos Estados Unidos na última década. Errado. Os Estados Unidos é onde se mais consome, onde se tem mais automóveis circulando no mundo. Em média, cada americano tem, no mínimo, um automóvel. Nos Estados Unidos, não. Esse uso do transporte, redução do uso do transporte particular, está presente hoje em países europeus, Reino Unido, França, Alemanha. Estados Unidos, não. Eles incentivam o consumo em massa de automóveis e bens de consumos individualizados. Por quê? Os Estados Unidos vivem de consumo, gente. São 320 milhões de habitantes que têm um poder de consumo muito alto. E automóvel é um dos exemplos de como o norte-americano eles priorizam o transporte individual. Se você for lá no... Quem conhece os Estados Unidos, eu não conheço, tá? Nós temos autovias ali que elas são construídas para o consumo, para o transporte rodoviário individualizado, tá? Lógico que nós temos o transporte ferroviário, hidroviário, mas o transporte rodoviário individualizado ele é muito incentivado nos Estados Unidos. Na Europa, não, tá? Nos Estados Unidos, sim. A 11ª, todas são verdadeiras, tá? Falando das mudanças climáticas, a letra E na 11, beleza? Na 12, no texto acima, os autores tratam de ecologia das relações e de integração entre homem e espaço nos dias atuais. De acordo com sua análise e seus conhecimentos prévios, é correto afirmar que a crise ecológica é própria de nossa época, sendo possível devido à consciência cada vez mais ampla de integração entre o homem e o espaço, das transformações empreendidas e das decisões práticas e éticas tomadas no espaço de ação que é a natureza. Sim, nós temos algumas formas éticas de relação homem-espaço, porém, não são todas, né? Vamos ver aqui. Eu acho que acabou. Galera, alguma pergunta para mim? Dúvida? Beleza, Gustavo, Murilo. Deixa eu falar, hoje é a nossa última aula, né? Os alunos que não atingiram 60 pontos, na semana que vem a gente vai fazer umas revisões de todo. Beleza, Bárbara. Nós vamos fazer uma revisão dos tópicos para fazer uma atividade ou uma prova de recuperação final. Então, eu desejo a todos muita saúde, né? E desejo a todos e a todas também muito esforço. Esse ano foi atípico, nós começamos assim indeciso, caramba, esse ano nós vamos perder o ensino, o conteúdo, mas não, eu falo com muita honestidade, tá? A nossa escola, nós, professores, vocês, alunos, nós estamos superando esses momentos, tá? E eu vou falar com toda honestidade, eu trabalho nessa escola, trabalho em outras escolas. A escola está dando oportunidade de vocês em aprenderem. É uma aprendizagem diferente, mas é uma aprendizagem usando tecnologia, usando recursos que possibilitam uma aprendizagem até satisfatória, tá? No início, não vou negar, fiquei, pô, os alunos vão sair muito prejudicados,
com esse tipo de aprendizagem, mas olha só, a escola vem superando, tá? E vem se destacando, sim. Infelizmente, nós temos escolas que não dão essa possibilidade. Obrigado, Bárbara. Vocês também. Você é um exemplo de superação, Bárbara. Eu fico muito feliz com o seu crescimento, tá? Você é uma jovem que tem um futuro brilhante. Parabéns pelo seu crescimento, Bárbara. Você é uma menina que superou dificuldades. Você e muitos outros, tá? Muitos outros. Eu estou falando com muita honestidade com você e com vocês, tá? E Rutiele também, você, maravilha, Rutiele, como você cresceu esse ano também, tá? Arthur, Gustavo, todos os alunos da primeira série, alguns, assim, ficaram um pouco para trás, mas isso aí a gente vai corrigir, vamos tentar superar, né? E espero que encontre vocês aí bem. O ano que vem podemos estar juntos, vamos ver, né? Estaremos juntos, tomara. Eu gostaria muito de revê-los, né, como alunos e amigos também.